sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos. É com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui, comemorando 25 anos de existência do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Antes de iniciarmos, nós queremos reforçar com vocês um convite dos nossos amigos de Itumbiara, convidar vocês para que no dia 21 deste mesmo mês, às 19h30, estejam prestigiando também Liz e Alex, comemorando 42 anos do Centro Espírita César Franco, em Itumbiara. Nós vamos iniciar convidando Elisa para a prece inicial. É muita emoção neste momento nós estarmos aqui, depois de 25 anos, onde nos reunimos para a fundação dessa casa de oração. E nós sabemos, como diz o nosso irmão Jacobson, aquele dia que ele esteve aqui, na inauguração desse auditório, tudo o que acontece aqui é planejamento espiritual. Então, se a casa existe, é porque ela foi planejada. E nós somos os instrumentos para que concretizasse esta casa, a existência desse templo de oração. E vamos, então, sentir a presença desses amigos espirituais de amor. Eurípides Barçanufo, o nosso patrono. Bezerra de Menezes é o nosso homenageado nesse templo, nesse auditório. E toda a equipe espiritual que nos assiste, que sentimos essas energias do bem, com a presença do Mestre Jesus, Maria de Nazaré. E vamos respirar lentamente essas energias, porque hoje não é só festa, hoje é tratamento espiritual para todos nós, porque as energias que emanam neste ambiente é uma fortaleza, é a cura do espírito, é a cura do corpo físico. Então, vamos deixar que essas energias penetrem o nosso coronário, vai preenchendo todas as nossas células, e vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui em Bom Jesus, trabalhando nesta casa bendita de oração. Abençoe, Senhor, os nossos lares, que possamos levar essas energias para as pessoas que compõem o nosso ambiente familiar. Pedindo as bênçãos para a Liz, o Alex,
que com tanto carinho aceitaram o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todos que, direto ou indiretamente, nos auxiliam no nosso trabalho. Ao Conselho Espírita Local, aos irmãos do Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa casa-mãe, porque foi lá que conhecemos a doutrina espírita. Deus, nosso Pai de poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflita consolação, ao doente repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança ao guia, ao órfão, Pai. Pai, Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte fecunda e infinita, e que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade infinita, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde refletirá um dia a vossa puríssima imagem. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, pessoal, então agora nós vamos ter a brilhante companhia dos nossos amigos, né? Elizabeth Lacerda e Alex, que preferem ser apresentados como os amigos que trabalham com Jesus. Ou então, marmita e marmota, né? Marmita. Marmota? Não. Olho no céu, vejo uma luz nos convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens, fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. A
é falar de Jesus. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípedes, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. Apóstolo da caridade, Eurípedes, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. Falar de ti na terra é falar de Jesus. De Jesus. Boa noite a todos. Eu nem sei o que falar de Eurípides, mas a canção falou por nós. Abençoado Eurípides, que inspira tantos de nós, e no nome dele há tantas. Por muito tempo, às vezes de Rio Verde para Uberlândia, e vice-versa. Outras vezes de Quirinópolis a gente passava por lá. Contei para Elizabeth que algumas vezes eu saía de Quirinópolis para vir fazer trilha de bicicleta por aqui. Vocês nem sabiam, nem imaginavam uma coisa dessa, né? Mas isso é verdade. Nós pedimos a inspiração de Jesus, mais uma vez, para cada palavra, para cada canção. A gente sabe que as palavras, elas saem da boca, mas o desejo é que elas partam do nosso coração na direção dos corações de cada um de vocês. Estendemos esses cumprimentos aos amigos de casa, né? Nós estamos aqui com o centro espírita aberto para o universo. A gente nem sabe onde chega essa boa energia que vocês estão gerando aqui, nessa tarde e noite. Mas com certeza, muitos que necessitam estarão conosco, entrelaçando esses corações para que juntos nós façamos aquilo que a espiritualidade planejou há muito tempo para esse momento. Nós agradecemos também a espiritualidade que faz a segurança dessa casa, desse evento, a nossa, e eu me refiro à segurança espiritual. Nós agradecemos por todo o cerco de luz em torno dessa casa, em torno de nós, e pedimos que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, cause qualquer prejuízo para o evento dessa noite. E que se qualquer contratempo nos atingir, que sejamos habilidosos à luz da doutrina espírita para conseguir seguir em frente e concluir aquilo que nós nos comprometemos. Então, o que é mais fácil, se é que nós poderíamos encontrar uma resposta para essa pergunta? Chegar ou continuar? O que será mais fácil, em completar 25 anos ou seguir para os 50?
Será que continuar é mais fácil do que começar? Será que nós teremos mais dificuldades da agora para frente do que antes? Mesmo sabendo que aqueles que chegaram aqui há 25 anos atrás pisaram no barro e hoje nós estamos andando em estradas asfaltadas. No ambiente corporativo, empresarial, as pessoas costumam dizer que manter é mais difícil do que iniciar. Por isso nós gostaríamos de aproveitar esses momentos aqui, ao sabor das canções, para juntos nós refletirmos sobre essa continuidade. Nós já chegamos até aqui, olha que beleza. A hora que abriu as portas desse salão para nós entrarmos aqui, estava com cheiro de fralda esse aqui. Novinho, aquele cheiro de inauguração recente, foi isso mesmo que aconteceu? Olha que bênção. O que mais temos para inaugurar de agora em diante? É muito bom quando a gente vem numa festa e nós recebemos o presente, porque é assim que nós nos sentimos estando aqui hoje, comemorando esses 25 anos. Mas nós gostaríamos de ofertar de nós algo para vocês. No meu caso, especialmente, em forma de poesia, dizendo assim, ó. Mas antes de dizer, eu queria te convidar a pensar uma coisa. Quando foi que você colocou o pé aqui nesse ambiente pela primeira vez? Tem alguém aqui que estava nesse ambiente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo desde o primeiro dia? Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Olha só, temos. Então, para vocês, a memória está mais fácil de buscar na memória como é que foi entrar aqui, não é? E os demais? Como é que foi? Você chegou aqui, você estava de boa, a alma estava tranquila, serena, você veio assim animadinho? Ou foi a dor, a irmãzinha dor que te trouxe aqui? Quem te recebeu aqui pela primeira vez? Quem te convidou para vir até aqui? Tem direito a fundo musical? Muito bem. Vai passando um filme aí na sua memória, tá? 25 primaveras, de amor, de luz e de paz, num cantinho abençoado do interior de Goiás. É festa, não só aqui, no céu, a festa é maior, e os espíritos avisam que estão ao nosso redor. Que beleza indescritível, que brilho incalculável, quanta paz, quanta harmonia, quanta vibração saudável. Como pode um ambiente com tanta simplicidade promover tamanhas bênçãos e inverter tantas maldades? De portas sempre abertas para acolher quem necessita, tem papel abençoado, sua missão é bendita. Para uns escola de almas, para outros enfermaria. A uns promove consolo, a outros gera alegria. Quantas curas promovidas, quantas dores evitadas, quantas consciências presas que aqui foram libertadas. Aqui chegamos um dia, com várias motivações, atraídos pelo amor ou repletos de aflições. Não importa a nossa origem, importa a nossa intenção, importa a boa vontade que temos no coração. Somos todos responsáveis por todo o bem recebido. Cuidemos, pois para o Cristo nenhum esforço é perdido. Viva nosso lar de preces, nossa casa do caminho, o nosso porto seguro, nossa flor entre os espinhos. Sejamos gratos a Deus e ao nosso Mestre Jesus por esta casa de Eurípides, que é o nosso ponto de luz.
Parabéns, gente. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia, Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo nas tormentas e na dor. Não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou o amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
aleluia. Obrigada. Muito bem. Então, para os amigos de casa, só para reforçar aqui, nós estamos no Meu Goiás. Bom Jesus de Goiás, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Essa é a nossa transmissão de número 1229. Não é para contar vantagem não, viu, gente? Porque os amigos espirituais disseram que pode significar muito e pode não significar quase nada. É só para deixar registrado, porque pode ser que alguém chegue aqui e sabe-se lá quando e queira ter a referência, né? Hoje, domingo, dia 9 de fevereiro do ano de 2025. Quantos de nós já nos sentimos paralisados pelos obstáculos da vida? Quantas vezes isso já ocorreu com você? Você se sente incapaz de mover-se do lugar. E muitas vezes, eu tenho certeza disso, essas dificuldades, elas nos fizeram interromper iniciativas brilhantes, sonhos maravilhosos, que inclusive eram necessários à nossa caminhada espiritual e nós paramos. Graças a Deus, e nós estarmos aqui comemorando 25 anos é uma prova disso, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo também enfrentou muitos desafios, mas superou. A missão não foi paralisada, porque seguiu em frente. E ficou aprendizado, não foram poucos, né, que apesar dos obstáculos, o que realmente tem importância é continuar o trabalho. E nós temos consciência, nesse ponto que nós gostaríamos de refletir nessa tarde e noite, de que cada um de nós, com seu compromisso particular, gera um impacto no coletivo. Para garantir a missão da casa, nós precisamos garantir as nossas missões individuais, para que essa casa continue viva, forte, hoje e futuramente. Eu pergunto para vocês assim, será que nós podemos ajudar ou atrapalhar a instituição? Claro, se a gente pode ajudar, a gente pode também atrapalhar. Concordam? Sim ou não? Então, esse evangelho musical dessa tarde e noite tem também esse objetivo. Não só comemorar o aniversário, mas refletir sobre os desafios diários nossos, de cada um de nós. Porque se a gente não cuidar de nós, nós vamos colocar a casa em dificuldade. E ela tem que continuar. Nós queremos voltar aqui em 2026 para cantar parabéns de novo. E 2027, e depois, se não der para vir encarnado, a gente vem desencarnado também, que não tem importância. Você não vem desencarnado, não? Eu não estou pensando em desencarnar por agora. Olha, então o propósito, gente, é a manutenção e o crescimento dessa obra daqui para frente. Bom demais comemorar ter chegado aqui, mas é momento de pensar no futuro. Então, pensando nisso, nós convidamos Emmanuel, por meio de uma das suas mensagens psicografadas por Chico Xavier, que consta do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 34, com o título Prossigamos. Nós trouxemos essa mensagem que hoje a gente vai conversar sobre ela um pouquinho. A música vai nos ajudando a mergulharmos na nossa própria intimidade. Emmanuel, de cara, ele diz assim, citando Paulo de Tarso, Filipenses capítulo 3, versículo 13, onde Paulo disse: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que as que estão diante de mim. O que está diante dessa casa espírita? Como diria o Dorico Paraguaçu, para frente mente. Para trás mente nós já sabemos. E para frente? E na nossa caminhada individual aí? O que nos aguarda? Como nós estamos conectados aqui com os amigos de casa, eu vou colocar uma enquete aqui agora e vocês podem responder aí mentalmente também, sabe? A pergunta é a seguinte: o que mais tem dificultado a nossa jornada espiritual? O que mais tem dificultado a sua caminhada espiritual? Tem 3 opções de resposta aqui.
Pode existir outros motivos, mas desses 3. Opção A, mágoas do passado. Opção B, falta de motivação, falta de motivo para você agir. Opção C, medo de mudanças. A enquete já está aqui no nosso chat aqui para os nossos amigos nos ajudarem a responder. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Kardec nos ensina que a perfeição é um ideal que nós temos que perseguir, mas que não vem por bolinha, por varinha mágica, nem por pozinho de pirlim-pim-pim. Vem por esforço e vem por perseverança. Assim como Paulo nos ensina. Nós precisamos ressignificar aquilo que ficou para trás e que nós consideramos que não foi bom, e que às vezes nós estamos magoados aí, ó, e não saímos do lugar, estamos patinando. Ou às vezes nós estamos com medo do que vem pela frente, porque algo lá atrás deu errado. E a gente não conseguiu ainda entender isso. Além de ressignificar o que já aconteceu, nós precisamos pensar no que vem pela frente. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre a necessidade da nossa perseverança no bem, independente dos obstáculos. Os Espíritos nos ensinam o seguinte, está lá na pergunta 919, na resposta. Ainda que sejamos confrontados com as dificuldades, nós devemos ter a força de seguir adiante. Será que tem alguém aqui que está com vontade de desistir? Como diz ali na minha terra, que não é longe daqui, abandonar a tapera? E eles complementam, seguir adiante sempre com a firme intenção de fazer o bem. Isso aqui reflete o ensinamento de Paulo sobre avançar, independente daquilo que a vida coloque na nossa frente. E aí, enquanto ela canta, eu te convido a olhar para dentro de você e responder assim, ó, o que você tem feito para esquecer as coisas que ficaram para trás? Que estão puxando seu freio de mão aí? O que está te motivando a vencer e seguir na frente? Quais são os obstáculos do passado que ainda estão dificultando o seu progresso? Mas pensa assim também, o que eu posso fazer para superar isso? Com música a gente pensa melhor. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo. Das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus. Oh, eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Na, 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 na. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Na, 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 na. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom.
Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo, eu digo sim. Vou cuidar de mim, eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Comigo. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Vocês. É na, 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 na. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Pra acabar. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Obrigada. É interessante, né, que infelizmente a gente não consegue ouvir a voz de quem está acompanhando pela internet, né? Mas a impressão nítida, né, de que eles também estão cantando do lado de lá, como vocês acompanham aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão ouvindo essa música pela primeira vez, mas mesmo assim já se sentem muito à vontade, né, muito embalados para seguir, né, quando ela te estimula a cantar, não é verdade? Cantar Jesus é isso, gente. O chat está movimentado. Eu vou encerrar a nossa enquete aqui. Vocês já responderam aí? O que mais tem dificultado a sua jornada espiritual? Mágoas do passado, falta de motivação ou medo das mudanças? Quem for procurar aí no YouTube, nós estamos transmitindo no canal Liz e Alex, tá? 47% das pessoas aqui responderam que a maior dificuldade é o medo das mudanças. 29% mágoas do passado. E 22% falta de motivação. É para nós
que Emmanuel chamou Paulo de Tarso para nos ensinar aqui. E Emmanuel, diante dessa fala de Paulo, ele diz assim, ó: se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, corajoso, arrojado, que sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. Gente, tem gente que fala que o mundo está piorando. A gente chega aqui, o povo nos recebeu aqui hoje, faltando adivinhar o que a gente estava precisando. Liga uns ventiladores aí, refrescou, tá bom aí? Tá fresquinho aí para vocês aí? Paulo de Tarso era recebido a pedrada. Era preso, maltratado, e seguiu em frente. Seguiu em frente porque o mestre havia lhe conferido um serviço. Agora eu te pergunto, quem determina o trabalho? Quem diz o que tem que ser feito? O trabalhador ou o patrão? Você contrata alguém para trabalhar lá na sua casa, por exemplo. A pessoa chega lá e você larga ela lá e fala assim, agora você se vira aí. Mas o que eu vou fazer? Você quer que eu faça comida, que eu limpo o chão, que eu tire as teias de aranha, que eu vou capinar o quintal? Quem determina o trabalho é o patrão. Alex, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte conclusão. Nós temos compromisso aqui na matéria, gente. Mas o nosso trabalho maior é um trabalho espiritual. Quem é o patrão? Quem é o patrão espiritualmente falando? Jesus. Nós acabamos de cantar aqui. Então, se você está aí com vontade de desistir, porque alguém pisou no seu calo, porque alguém te causou amargura, porque alguém te ofendeu, para e pensa o seguinte: o patrão é Jesus. Alguém não te reconheceu o seu esforço, o patrão é Jesus, seu serviço é para Jesus. Para de depender de opiniões que não vão fazer diferença na sua vida. Foi Jesus que nos confiou essa missão aqui de fazer o bem, de trabalhar pela nossa evolução e pela evolução do próximo. Como é que nós estamos dando atenção ao trabalho que Jesus confiou a nós? Muitos de nós não temos nem noção de que trabalho foi esse. Às vezes nós nos esquecemos, ou muitas vezes nem tomamos consciência para qual trabalho Jesus nos enviou aqui. Então nós vamos parar de vez em quando, como nós estamos fazendo hoje, para entender qual é essa missão. Porque senão qualquer obstáculo faz com que a gente se perca pelo caminho. E Emmanuel finaliza esse momento aqui falando assim, o amigo providencial da gentilidade, Paulo de Tarso, não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Você já errou na sua vida? Umas 4 ou 9 vezes, né? Quantos de nós estamos presos lá nos erros até hoje, com culpas, com mágoas, um monte de pedras sobre as próprias costas, com a caminhada arrastada agora? Paulo olhou para a frente e seguiu adiante. Nós precisamos fazer isso, para dar conta de levar a nossa casa também para frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe,
só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir.
Renato Teixeira e Almir Sater. Obrigada. Eu quero mandar um abraço para Irailde e para o Sabiá. Eles devem estar na estrada ligados aí. Sabiá, vai devagar, viu? Porque esse passarinho tem que continuar cantando. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Graças a Deus, como diz o povo aqui das Minas Gerais, né? Que a gente não sabe o dia de ir embora, porque senão ia ser um alvoroço. Mas hoje de manhã, nós ainda estávamos em Goiatuba, conversando com os amigos, e um deles disse assim: nós temos que começar a parar de transferir a responsabilidade da nossa vida para os outros. Nós temos que parar de botar a culpa da nossa infelicidade nos outros. Aí ele usou um exemplo muito interessante de quando nós chegamos. Um dia a gente chega. Ele falou assim: quando nós chegamos, eles cortam o nosso cordão umbilical. Alguém aqui teve o cordão umbilical de outra junto, cortando junto, ou foi só o seu? É só o seu, é porque a gente chega sozinho. Aí eu peguei e falei assim, olha as ideias. Eu falei assim, e quando a gente vai embora, porque um dia a gente chega, no outro vai embora, né? Aí diz que tem um cordão de prata que é cortado também. E é um só. Ah, mas a minha vida não vai para frente por causa da Elizabeth. Ei, Alex, ó, o cordãozinho de prata é só o seu que vai cortar, eu sei que vai ter que dar conta da sua vida lá. Ah, mas o fulano de tal, minha sogra, meu cunhado. Olha só a postura de Paulo de Tarso, analisado por Emmanuel. Paulo não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. E nós? Não é possível que essa criatura não está percebendo, gente, uma coisa dessa. Está eu que dando meu exemplo, me sacrificando. Daí o que a gente faz? Insiste, persiste, não desiste, ou a gente também passa para o lado dele? E cada um de nós que parar vai ser uma dificuldade a mais para a nossa casa fazer 50 anos. Paulo não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão, o chicote. O cara era doutor da lei, da mais alta sociedade, de repente ele troca de banda. Você acha que os parentes dele ficou satisfeitos com isso, Eduardo? Ele chegava lá para fazer uma visitinha para eles. Domingo, todo mundo lá reunia para comer um franguinho com piqui. Quando Paulo chegava, eles escondiam as panelas, mandavam ele embora debaixo de chicote. E os nossos desafios maiores estão aqui, ó, no meio dessa turma que nós chamamos de parente. Paulo não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Você já teve essa experiência aqui? Muitos de nós narramos isso, é como se fosse assim: eu tinha uma vida, depois eu encontrei ou reencontrei o Espiritismo, por exemplo, comecei a trabalhar um pouco mais as minhas más tendências, deixá-las para lá, comecei a abandonar determinados vícios que eu tive compreensão de que não eram bons, e eu comecei a perder os companheiros. O povo não vai lá em casa mais não, porque agora não tem mais aquelas coisas que tinha antes, eu já não dou conta mais daquilo. Você ainda fica lastimando lá assim, não, cadê o povo, não vem aqui mais. Paulo não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Tálamo, gente, é união, casamento. Você que é sorteiro aí, ó. Ontem na live, eu acho que eu respondi meio no ímpeto, assim, tem hora que vem as ideias, assim, a gente responde, mas uma grande amiga aqui da live perguntou, durante a nossa transmissão lá de Goiatuba, né, ela falou que queria começar a estudar, aprender mais, né, e o que eu sugeria para ela, né, eu penso que talvez ela estaria perguntando uma orientação sobre um livro, alguma coisa assim. Aí na hora veio a ideia, eu falei assim, cara, isso aqui não vai prejudicar ninguém, eu penso que talvez pode até ser uma intuição boa, né? Eu falei assim, olha, se você quer estudar mesmo, vai visitar um lar de idosos.
Lá tem uns professores espetaculares. Eu vou falar uma coisa, e esse está com tempo para dar aula. Paulo não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não tinha uma esposa, uns meninos ali para conversar. Ele saía para o meio do povo. Joana de Ângela não ensinou isso. Só é solitário quem não é solidário. Nós vamos aprender isso, gente. Controlar melhor as nossas reações. Nós não podemos nos envolver com essas coisas externas, com as outras pessoas que às vezes não compreendem, ou às vezes até puxam na direção contrária, e abandonar o nosso propósito. Tem uma história que conta, eu não sei se isso é verídico, mas mesmo que não seja, ela é interessante de ponto da analogia. Dizem que o único pássaro que ousa atacar a águia é o corvo. E o corvo, ele pousa sobre as costas da águia e bica, e fica bicando a cabeça da águia. E qual que é a reação da águia? Ela vai brigar com o corvo? Não. Ela não tenta revidar, muito menos se defender. Sabe o que a águia faz? Simplesmente ela vai aumentando a altura do voo. Ela vai voando mais alto. Ela vai se elevando a altitudes, a ponto de que o corvo não consegue mais respirar. O corvo cai sozinho lá de cima. E ela continua. O que nós aprendemos com isso? Paulo, como essa águia, ele não perdia tempo, gente, com aqueles que tentavam desencorajá-lo ou impedi-lo de avançar. Para de dar trela, como diria minha mãe, para esse povo. E olha lá se não somos nós que estamos fazendo esse papel de querer puxar os outros para trás. Paulo não se lamentava pelos amigos descrentes, assim como a águia não perdeu tempo brigando com o corvo. Paulo não ficava queixando, reclamando dos parentes que rejeitavam, assim como a águia não ficou discutindo, mas simplesmente subiu mais alto. Paulo não se detinha com mágoas, com ressentimentos. Quantos de nós estamos aí mergulhados em ressentimento? Fica lembrando, remoendo aquele trem, sabe? Aquilo, a barriga está doendo, a cabeça dói. Volta, por meio do pensamento, o mesmo sentimento ruim de 10, 20, 50 anos atrás. Ontem, um comentário na nossa live aqui, a irmã falou assim, olha, uma irmã minha está há 35 anos esperando o perdão da minha mãe. Aliás, esperando a mãe pedir perdão para ela. Me desculpe que eu enganei aqui. 35 anos esperando a mãe pedir perdão para ela. E ela está amarrada naquele sentimento ali, ó, remoendo aquilo. Então, gente, assim como essa águia, né, sobe a alturas inalcançáveis para o corvo, Paulo elevava o pensamento, elevava a sua conduta, deixando para trás e para baixo tudo aquilo que o impedia de crescer. E nós? Será que nós não estamos, pensa bem aí, faz as suas comparações aí, será que nós não estamos gastando energia lutando contra o corvo? Ou será que nós já entendemos e estamos voando mais alto, nos elevando espiritualmente? Enquanto a Elizabeth canta, vai ficar mais uma enquete aqui para a gente pensar nela. Como é que você lida com as ofensas na sua vida? Pensa aí. 4 opções aqui, ó. Primeira opção, eu perdoo facilmente. De boa. Opção B, eu levo mais tempo para perdoar, eu demoro. Opção C, eu tenho dificuldade em perdoar. E aqui a gente tem que ser sincero na resposta, porque ninguém vai saber o que você respondeu, pode falar a verdade. E a última opção, eu não sei como perdoar, não tenho nem ideia do que eu faço para perdoar.
E você, como é que você lida com as ofensas recebidas? Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigada. Eu adoro cantar essa música. Eu acho que ela tem uma mensagem linda, não é? Eu fui ali tomar água, enquanto você cantava, e me veio a inspiração de fazer uma paródia com essa música. Paródia é quando a gente troca as letras da música, não é? Usa a mesma melodia e troca as letras, né? A paródia seria assim, ó: tá vingando por quê? Se você tem um Deus que cuida da justiça. Eu só dei conta de fazer o refrão.
Também tá pedindo demais, né, gente? Tô esperando. Tá vingando por quê? Tá vingando por quê? Se você tem um Deus Se você tem um que Deus cuida da justiça, que cuida da justiça, não vale a pena investir nessa música. Hã? Quem Sabe por falou quê? aí? Alguém complementou? Pode falar. Não Sabe por quê, gente? Olha só. Toda pessoa vingativa, ela não confia em Deus. Por quê? Porque ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Nossa enquete aqui, vou encerrar aqui só para vocês terem uma ideia. Como você lida com as ofensas em sua vida? Vou ver aqui como é que foram as respostas aqui. 50%, eu levo muito tempo para perdoar. 44% dizem que perdoam facilmente. 3% têm dificuldade em perdoar. 1% não sabe como perdoar. E muitas vezes, diante dessa ausência de perdão, ou de auto-perdão, nós enveredamos aí por caminhos que podem nos atrasar em muito a nossa jornada evolutiva. A justiça é por conta de Deus. E Paulo é o exemplo. Emmanuel continua citando situações que se assemelham com a gente. Paulo não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Você acha que ele era bobo? Que ele não percebia as coisas? Você consegue imaginar quem tem uma dedicação maior para estudar a mediunidade? Esse intercâmbio com o mundo dos espíritos, a capacidade mediúnica de um Paulo de Tarso, de perceber o que os olhos físicos enxergam e perceber aquilo que não se vê com esses olhos aqui. Ele sabia, mas ele não se fixava naquilo. Por quê? Paulo não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Gente, aqui só entre nós aqui, que o Dr. Eurípides Barçanufo não nos escute, mas tem umas pessoas que têm umas capacidades de gerar uns ódiozinhos na gente, não tem? Tem umas pessoas que não erram uma pedrada, tem umas pessoas que têm uma pontaria para dar pedrada na gente, que é um negócio impressionante, eles acertam a gente de longe. Como é que nós reagimos? Paulo não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Está chorando por quê? E aí amanhã de novo, não para nunca. Espera aí, ué. Como diria os mineiros, tem um trem errado. É natural, gente, que a tristeza nos visite, que as lágrimas caminhem pela nossa face. Agora, se isso persiste, nós precisamos buscar ajuda, porque senão se tornam férias inúteis. Ontem a gente falou lá em Goiatuba, o ditado aqui do Goiás: tristeza não paga conta. Analisa as coisas à sua volta. Um corredor de maratona, ele não para ficar contando as pedras que muitas vezes machucam os pés. Por quê? Porque o foco dele está na linha de chegada. Aí ele supera cada obstáculo com determinação. O que nós estamos fazendo, gente? Reclamando dessas pedrinhas? Porque machucou meu calcanhar aqui, porque pisou na minha unha aqui encravada aqui. O sol,
Aprenda com a natureza. Você acha que o sol, ele se preocupa com as nuvens que de vez em quando vem e esconde o brilho dele? Olha lá o sol chorando lá, ó, porque aquela nuvem lá, ó, tampou ele lá, o sol chorando. Que sol chorando, senhor? Ele sabe que a luz dele não se apaga e que ela retornará a brilhar, que essa nuvem vai passar. Essa nuvem mesmo que eu estou falando, essa que está aí sobre a sua mente agora, anuviando seu coração, escurecendo seus pensamentos, trovoando dentro de você, isso aí vai passar, criatura. E às vezes esse trem se resolve, e você nem sabe que jeito que resolveu. Você fala assim, você ficou gastando energia lá. Um rio não fica discutindo com rocha não, que encontra pelo caminho. Ele simplesmente contorna por cima, de banda, ele fica ali batendo, passa no meio, e ele segue o fluxo, porque ele não para de fluir, ele tem um destino, e ele sabe. Por isso que a gente tem que entender, o que nós estamos fazendo aqui, Donkovim, Ponkovô, Onkotô. Porque senão eu estou assim, ó, como diz um ditado que eu falo direto, igual o cachorro correndo atrás do rabo. E a nossa casa espírita precisando de nós, com um monte de atividade, os espíritos estão garimpando trabalhador, garimpando assim, ó. Uma hora acham uma pedrinha brilhante ali no meio do monte de cascalho. O navegador dos bons, ele não perde tempo amaldiçoando a tempestade ou reclamando que o vento está forte ou o vento está fraco. Em vez disso, ele ajusta as velas e segue para a frente, porque ele sabe que a tempestade vai passar. E às vezes a tempestade, nós estamos reclamando dela, vai afundar o navio da sua vida. Cantemos, por gentileza. Vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Recebe o meu nada, refaz a morada,
estou aqui. Não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Essa canção se chama Minha Essência, é de um cantor católico que se chama Tiago Brado. Muito se fala de missão. Eu imagino que todos nós aqui já nos questionamos sobre isso. Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo? Qual o propósito? Você já imaginou se a gente pudesse, por meio do nosso exemplo, responder de acordo com essa música? A minha missão é exalar o cheiro de Jesus. E aí as pessoas se aproximando da gente e falam assim, nossa, que perfume! Jesus. Quantas pessoas que tiveram a oportunidade de visitar Chico Xavier, iam se aproximando dele, assim, entrava no campo áurico dele, esse nome existe? Eu vou inventar isso, eu falei, campo áurico, né? Vibração ali em torno do Chico, sentiam perfumes maravilhosos, eles atribuíam a cheiros de rosas, perfume de Jesus. O Chico foi convidado certa vez, ele já estava assim, bastante conhecido e reconhecido, né? Para visitar uma casa espírita numa cidade do interior, e ele já havia percebido que a presença dele causava muito tumulto, né? Inclusive dificultava às vezes o trânsito, muita gente reclamava, tal, e ele pediu para ninguém avisar nada que ele estaria lá. Você acha que adiantou ele pedir, né? O dia que ele chegou lá, o povo tinha contado para Deus e todo mundo, tinha 1 milhão de gente lá em volta. Ele olhava aquilo e não acreditava, falou assim, gente de Deus. Aí disse que a Emmanuel aproximou e falou, Chico, o que você está agoniado? Ele falou assim, não tem condição, esse tanto de gente vindo aqui, como é que esse povo está fazendo aqui e tal, né? Por minha causa, tal. Aí Emmanuel disse para ele assim, esse povo, ele está te buscando, eles estão vindo aqui atrás de você, porque eles sentem saudade de Jesus.
O que Emmanuel falou para ele? É porque eles sentem em você a essência, o perfume do Cristo. Você conhece gente que quando ele vira a esquina ali, você já sente o cheiro e você já dá um cavalo de pau e vira para cá? Para nem topar com a criatura? Tem gente que pensa isso de nós. O que nós estamos exalando? Continua Emmanuel. Paulo não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Olha a importância de cuidar da vaidade, gente. Eu falo que vaidade, isso é um dos meus conceitos. Você lembra disso, quando eu falava disso, Eduardo? Comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem não está nem aí para você o que você não é. A tia Elisa, eu já estou íntimo, você está vendo? Tia Elisa, todo mundo aqui chama de tia Elisa, não é? Eu percebi, pelo menos a maioria do povo aqui, não é, Zé? Mas o companheiro ali, me perdoe, qual o nome? Tio Eurípides e tia Elisa, trouxeram essas flores aqui, ó. Você imagina um jardineiro cuidando dessas flores. Aí, plantou a sementinha, veio a plantinha e vieram as flores. É o natural, né? E aí, imagina que seja uma flor que vai gerar um fruto. E o jardineiro parou de trabalhar, veio a flor, ele sentou ali em volta da flor e ficou lá olhando a flor. E cheirava a flor, e olhava a flor, e parou o serviço. E o mato cresceu e tomou conta da capoeira, tudo. Cadê que a planta vai ter suporte para continuar crescendo e produzir as flores? Muitos de nós, vem um elogio, a gente fica ali, ó, embebecido em volta daquele elogio ali, assim, ó. Esquece da vida, a flor murcha. Fascinado pela ilusão. Põe a foto lá no Instagram, só 2 curtidas. Quer morrer. Paulo não se cristalizava nos próprios impedimentos. Gente, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Ela canta. A outra faz a prece. Alguém traz a flor. O outro bota os tijolos e sobe a parede. O outro cuida das instalações elétricas, coloca a lâmpada. Vem alguém e coloca o corrimão. O outro pinta a parede. Vem outro e instala um condicionador de ar. Alguém varre o chão. Vem alguém, coloca as cadeiras. Outro instala as janelas. E assim nós estamos aqui hoje. Deixa ela cantar, minha missão agora não é cantar não. Senão eu tinha cantado lá, ó. Está vingando porque eu não tinha pedido para ela cantar, eu mesmo cantava, mas aí ia virar desobsessão, mudava o propósito. Foca naquilo que é o seu propósito. Exalar o perfume de Jesus onde Ele te plantou. Nessa atual encarnação. Paulo seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. E a gente sai com muita facilidade, gente. Nós saímos com muita facilidade do nosso caminho. Esses dias eu fiquei observando num evento o quanto as pessoas choravam enquanto a Elizabeth cantava. E eu já tinha me emocionado muitas vezes, mas parece que estava muito aquele dia. Eu não entendi aquilo. E nós fomos para uma reunião mediúnica e eu perguntei,
falei, não custa nada perguntar, né? Se não responder, fica por isso mesmo. Eu falei assim, o que aconteceu hoje, que as pessoas estavam tão emocionadas? Ele falou assim, eu vou te explicar uma coisa. O assunto e as músicas conduziram de uma forma que permitiram algo muito interessante. E aí ele foi explicando, falou assim, vocês estão tão preocupados em cuidar dos outros e cuidar do externo e buscar felicidade lá fora, que toda vez que vocês vão fazendo isso, vocês vão se distanciando de vocês mesmos. Você vai se afastando de você, você vai se afastando de você. E aí chega no momento que você faz aquela pergunta assim, cadê eu? E você não sabe cadê você, porque você está longe. Aí ele explicou, ele falou assim, então, quando o assunto estava sendo conduzido naquela direção e ela vinha com a música te traz de volta para você. E a experiência desse reencontro é tão boa, você estava com tanta saudade de você, que você não consegue segurar as lágrimas. Volta para os trilhos. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Eu vou pedir licença para vocês aqui agora, para contar uma história para as crianças, porque nós temos crianças que acompanham o nosso evangelho. Então, de vez em quando, eu conto umas historinhas para eles. Pode? Pode? É pequenininha. Aí, eu aprendi uma coisa agora. Como nós somos crianças espirituais, a gente acaba aprendendo também com essas histórias para as crianças, do ponto de vista cronológico. Mas entender historinha, a gente às vezes precisa de ajuda. Então eu queria te dar uma sugestão. Eu queria que você chamasse agora um ajudante para te ajudar a interpretar essa história aqui. Esse ajudante chama anjo guardião. Qual foi a última vez que você lembrou do seu anjo da guarda? Tem anjo da guarda aí que está desempregado, viu? Está distribuindo currículo. Então eu te sugiro o seguinte: chama seu anjo da guarda para entrar aqui para o salão. Tem uns que estão lá de fora. Chama ele. Com o seu pensamento, convida ele, carinhosamente. E pede para ele assim, me ajuda. Me direciona. Alinha meus pensamentos para eu voltar para o trilho. Me ajuda a entender direitinho qual que é o meu alvo. Só mais um minutinho que eles estão chegando. Tem uns que estavam longe. Agora vocês me dão licença que eu vou conversar com as crianças aqui em casa, tá? A historinha chama A Formiguinha e o Grão de Trigo. A formiguinha, ela encontrou um grãozinho de trigo e decidiu levar o grãozinho de trigo para o formigueiro. Só que a formiguinha é muito pequenininha, o caminho era longo e difícil, de onde ela encontrou o grãozinho de trigo até o formigueiro. Mas ela botou o grãozinho de trigo ali na cacundinha e foi levando do jeito que ela dava conta. Caía aqui, levantava ali. E no caminho, tinha uns formigão, e os formigão ficavam insistindo, tentando fazer ela desistir. Você não vai dar conta, você é fraca. A formiguinha caiu muitas vezes. Mas cada vez que isso acontecia, ela pegava o grãozinho de trigo de novo, punha nas costas e continuava. Depois de muito esforço, finalmente a formiguinha chegou ao formigueiro e garantiu alimento para os dias frios que vieram pela frente. Acabou a historinha. Pode cantar.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar.
te preocupes, tenha calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, onde tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Lá no céu, onde tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Pra tua alma. Estou cantando e lembrando da minha mãe, que ela dizia assim: minha filha, muita calma, mas anda depressa. Muito bem. Teve um amigo meu, Zé Eduardo, que falou assim, ouviu essa música um dia e falou assim: por que essa moça não cantou isso aí ontem cedo para mim? Eu acho que ele tinha tomado uma decisão meio inadequada, sabe? Gente, para vocês que estão aqui e que quiserem depois acompanhar a transmissão, o pessoal da transmissão recebe uma série de slides aqui, de imagens, o texto acompanhando aqui as reflexões e tal. Dá uma passadinha lá depois, para você relembrar, rememorar, né? Quem sabe os ouvidos já estarão diferentes, vai entender outras coisas, né? Emmanuel, ele conclui o capítulo 34 do livro Palavras de Vida Eterna, Prossigamos, psicografia de Chico Xavier, quando ele se refere a Paulo de Tarso, dizendo assim, ó: Paulo seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos:
acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, esquecendo o mal e fazendo o bem. Parece uma frase que muitas vezes entra no ouvido e sai no outro, mas que não deve ser ouvida assim. Essa é uma orientação que nós precisamos escutar com os ouvidos da alma. Não importa o que está impedindo a sua caminhada, não importa a inibição ou trupicão que você levou. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e adiante. Esquece o mal, faz o bem, porque o bem faz bem para quem faz o bem. Eu tenho certeza que ao longo dos 25 anos, desses 25 anos, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, vocês enfrentaram muitos desafios, muitas dificuldades foram superadas e vocês seguiram adiante, mais fortes, sempre sustentados pelo compromisso e dedicação de todos aqueles que entenderam a importância de prosseguir no bem. Alguns ficaram pelo caminho, por N motivos que não nos cabe nem avaliar, mas também colaboraram para que a obra permanecesse. Então, assim como Paulo nos ensina, por meio dessa lição de Emmanuel, e como nós refletimos aqui ao longo desse evangelho musical, nós não podemos nos deter nos tropeços, nas dores, nos obstáculos. O que realmente importa nessa vida, gente, é a continuidade do nosso trabalho. E aqui a gente está falando de um trabalho espiritual. O que importa é a perseverança no bem. O que importa é a certeza de que cada esforço individual contribui para o coletivo. Quantas mãos se entrelaçaram para que essa obra se apresentasse diante de nós? Eu não estou falando só da obra física. A instituição Eurípides Barçanufo, que hoje nós celebramos, é fruto de um trabalho de muitos corações e de muitas mãos dedicadas. Mas e o futuro? Como nós garantiremos que essa obra siga forte e fiel à sua missão? A resposta, sabe onde está essa resposta? Dentro de cada um de nós. Eu fico feliz, tia Elisa, de ver um Zé Eduardo aqui junto de vocês, porque eu mais o Zé Eduardo, se nós não tivéssemos conhecido o Espiritismo, nós já tínhamos posto fogo no mundo. Não tinha, Zé? Um riscava o fósforo e o outro jogava gasolina, nós é companheirinho lá, ó. Olha nós aqui, atrapalhado que só ainda, mas nós já estamos melhorzinho, não é? Porque a resposta está em nós. Nós somos responsáveis por manter essa chama dessa casa bendita que traz o nome de Eurípides Barçanufo acesa, para que os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos sejam de crescimento, de aprendizado e, acima de tudo, de serviço ao próximo. E eu espero que nós sejamos honrados de recebermos novos convites para voltar aqui, comemorar com vocês muitos outros aniversários. A gente vai fazer a última canção como uma prece final.
neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz é Jesus. Larala, é Jesus. Quanta luz larala, é Jesus. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos, pela oportunidade de eu prestar meu serviço, e daqui eu levo o que for dado de todo o coração, como deixo tudo que não me pertencer, como também deixo minha gratidão. Eu levo daqui o que Deus me dá e deixo aqui o que eu tiver de melhor. Que Deus nos abençoe a todos do fundo do coração e que tenhamos calma, mas andemos depressa, porque o nosso tempo aqui na terra está se esgotando. E provas e expiações, não mais aqui, em outros orbes. Então vamos apressar o passo, para que a gente possa voltar, quem sabe, para a terra da regeneração, onde não há mais disputa, ciúme, inveja, mas cooperação. Meu desejo sincero, como diz uma turma que gosta de me ouvir, Elizabeth, nós estamos te esperando no umbral para você cantar para nós. Eu falo, então põe uma cadeirinha lá para mim, lá vou eu.
nós sabemos bem de nós, não é? Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que nós saibamos que nunca é tarde para começar um novo jeito de viver. Nós só estamos aqui porque nós estamos recomeçando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas e voltando até hoje. Vamos fazer diferente para que a gente não precise mais voltar aqui. Combinado? Alex, sua despedida? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Depois passem ali, gente, tem uns pendrives ali bem legais, leva para casa, ajuda a gente a levar esse evangelho. Tem alguns livros só, né? Foi uma psicografia feita em Israel, quando nós fizemos os caminhos de Jesus, por irmã Sheila. Mas quem quiser, depois a gente manda pelo correio o livro. Tem nossos telefones aí. Deixar você... Hã? Oi. Teste. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui, nossos irmãos do Caminho da Luz, a família que veio de Goiânia para prestigiar também. Agradecemos todos de coração e agradecemos muito Alex, Elizabeth Lacerda, muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite. É a primeira vez na nossa casa, segunda na nossa cidade, e é claro, esperamos que venham muitas outras vezes. Enquanto a gente espera, né, enquanto isso não chega, todo mundo ligado, canal Liz e Alex, sininho ativado, e a gente vai apreciando dessa forma até o próximo encontro pessoal. E vamos para o jantar. Essa parte é boa, né?